UFVJM no combate à Covid-19 e as fake news. Introdução Covid-19. Créditos da aula: Professor Fábio Dornas, discentes Jussiara Salles Rodrigues Costa, Rosilene Oliveira Silva, Vitor de Oliveira. Iniciamos nossa aula abordando conceitos básicos sobre os vírus. Normalmente, estamos acostumados a ouvir falar de pessoas que ficaram doentes ou que até nós mesmos ficamos doentes e que essa doença foi causada por um vírus. Aí a gente sempre se pergunta, mas o que são os vírus? Os vírus são considerados como sendo micro-organismos, ou seja, eles são tão pequenos, mas tão pequenos, que não conseguimos vê-los a olho nu. Necessitamos de um microscópio para visualizar sua estrutura. Especificamente, precisamos de um microscópio eletrônico. Outra característica dos vírus é que eles obrigatoriamente precisam de uma célula viva para sobreviver e se multiplicar. Ou seja, são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles fazem uso da maquinaria da célula para dar origem a novas partículas virais e essas depois vão estar prontas para infectar outras células. Os vírus, eles podem ou não causar doença, ou seja, tem aqueles vírus que causam doença, mas também existem vírus que não causam doença. Exemplos de vírus que podem causar doença, temos o vírus da gripe e o coronavírus. A estrutura dos vírus. Podemos considerar duas estruturas básicas dos vírus. Existem os vírus que são não envelopados e existem os vírus que são envelopados. A diferença entre as duas estruturas é, como o nome já diz, a presença ou não de envelope. Podemos ver nesses dois desenhos demonstrativos que, no desenho da direita, existe uma estrutura da cor marrom que circunda todo o vírus, e no outro já não existe essa estrutura. Essa estrutura marrom representada é o envelope, que é formado por uma bicamada lipídica. Outra estrutura, mas que está presente em ambos os vírus, é o capsídeo. O capsídeo está sendo representado pelas bolinhas azuis juntas umas das outras, representando os capsômeros, que juntos formam o capsídeo. Esse capsídeo, ele envolve o material genético do vírus. Esse material genético, ele pode ser tanto DNA ou pode ser RNA. Ou seja, existem os vírus que têm DNA e aqueles que têm RNA. Também existe uma estrutura que são chamadas de espículas ou receptores virais, que a gente pode ver representado por essas estruturas em roxo da imagem da direita. Esses receptores, eles são importantes, porque ele tem o papel de entrar em contato com a célula hospedeira e também são importantes na produção de anticorpos neutralizantes. A forma dos vírus. Os vírus, eles podem ter diferentes formas. E para ficar claro o quanto que esses vírus podem variar em forma, a gente tem algumas imagens feitas por microscopia eletrônica, como por exemplo, a imagem do vírus da raiva. O vírus da raiva, ele tem uma aparência helicoidal, enquanto que o adenovírus, que é demonstrado na imagem da direita, ele apresenta um aspecto poliédrico. Existem também aqueles vírus que são complexos, como os bacteriófagos. Os bacteriófagos são vírus que infectam bactérias. Também temos aqueles vírus que têm uma aparência muito diferente e que se destacam, que é, por exemplo, o ebola vírus e o coronavírus.
Agora, vamos falar sobre o novo coronavírus e vamos abordar alguns conceitos que envolvem esse vírus. Esse vírus, ele foi nomeado pela Organização Mundial da Saúde como de 2019 nCoV. Esse nome significa que o quê? Que no fim de 2019, as pessoas começaram a ser infectadas por esse vírus. O CoV vem da palavra corona, que significa coroa e vem do latim. E por que coroa? Coroa porque o vírus ele possui no seu envelope diversas proteínas que circundam todo o envelope e dão uma aparência semelhante a uma coroa. A doença que é causada por esse vírus é denominada Covid-19. Covid-19 é uma abreviação para o nome coronavírus disease, que significa doença do coronavírus. Alguns vírus do coronavírus, algumas espécies, eles causam uma síndrome, principalmente o coronavírus 2019 nCoV e também o MERS-CoV, que causa uma síndrome chamada síndrome respiratória aguda grave, que é abreviada para o nome SARS-CoV. Esse vírus ele pode ter um tamanho em diâmetro de aproximadamente 125 nanômetros. E também ele possui no seu genoma RNA fita simples. Agora, vamos falar um pouco da estrutura dos coronavírus. Ele possui várias estruturas que juntas formam sua partícula viral. Dentre suas estruturas, o nucleocapsídeo do vírus é formado por RNA e uma proteína denominada nucleocapsídeo fosforilada. Outra estrutura é o envelope. Lembra que lá atrás eu falei que alguns vírus eles possuíam envelope? Então, esse é o caso do coronavírus. Ele possui um envelope que é formado por uma bicamada fosfolipídica. E por que é importante a gente ressaltar que é uma camada fosfolipídica? Porque a gente sempre precisa lavar as mãos, porque o sabão, quando entra em contato com essa camada que é formada por lipídios, esses lipídios eles vão se dissolver e aí o vírus vai ser inativado. Por isso a importância de sempre se lavar as mãos. E lembrando que devemos lavar as mãos por pelo menos 20 segundos. Nesse envelope, ele possui várias proteínas, né? Que lembra que a gente falou que é essas proteínas que dão a característica de uma coroa, né, para o vírus? Então, dentre essas proteínas, a gente vai ter a proteína S. Essa proteína é denominada glicoproteína spike. E todos os coronavírus apresentam essa proteína. Mas também existem alguns coronavírus que apresentam outra proteína, que é denominada hemaglutinina esterase. Além disso, existem outras proteínas também, que é a proteína M, que é chamada de proteína de membrana, e a proteína E, que é denominada proteína de envelope. E elas estão localizadas entre a proteína S. Aqui nós vemos algumas estruturas do coronavírus, né? São imagens demonstrativas de microscopia eletrônica, onde a gente vê, né, bem delimitado aquelas proteínas que envolvem, né, e que estão presentes no envelope do vírus. Para finalizar a nossa aula introdutória sobre o Covid-19, vamos passar esse vídeo. É um vídeo que resume um pouquinho de tudo que falamos até agora.
Já agradeço a você que assistiu a nossa aula até aqui e peço que assistam às nossas próximas aulas. Para assistir o vídeo, clique na imagem em preto abaixo ou selecione o link do YouTube e assista no canal do YouTube.